Olá, bem-vindo ao Nosso Agro. Aqui você encontra as ações realizadas pelo Sistema CNA-Senar e as principais informações sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Você sabe o que são pulses? Os mais conhecidos são o feijão, a ervilha, a lentilha e o grão de bico. E para desenvolver essas culturas, a CNA debateu os desafios na produção e na exportação. Nós temos, com esse mercado, a possibilidade de termos retorno. Produzir um feijão e ter um bom retorno. E mais, saída do Reino Unido da União Europeia pode representar oportunidades de negócios para o agro brasileiro. UK é um mercado muito bom, exige muita qualidade, muita responsabilidade do exportador, mas é um mercado bem atrativo. E você vai ver também, no sertão de Sergipe, a assistência técnica e gerencial do Senar chega aos produtores rurais por meio do programa Agro Nordeste e muda a realidade no campo. Eu vi uma oportunidade de melhorar o sistema de produção, corrigindo a produção, corrigindo o manejo e melhorando também a própria produção. Tem ainda a atuação do Sindicato Rural de Viamão, no Rio Grande do Sul, e os destaques do resumo da semana. Tudo isso agora, no Nosso Agro. Para comemorar o Dia Mundial dos Pulses, celebrado no dia 10 de fevereiro, a CNA realizou um evento virtual que avaliou os desafios da produção no Brasil e as oportunidades de venda no mercado internacional. Feijão, ervilha, lentilha e grão de bico podem ser também uma boa alternativa para diversificar a produção. Veja só. Leguminosas secas como ervilha, lentilha, feijão e grão de bico pertencem ao grupo de alimentos chamado pulses. O termo é pouco conhecido no Brasil, veio do latim puls, que significa sopa grossa. Nos últimos anos, os produtores notaram o aumento da demanda por esses alimentos, especialmente no mercado externo. A Ásia, principalmente o mungo verde e o caupi, que produz muito mais na região do Mato Grosso e Vale do Araguaia. Tem feijões especiais tipo cranberry, o alúbia, esses feijões que vai muito para a Europa. Nessa pandemia, aumentou muito o consumo desses pulses, que é grão de bico, ervilha, lentilha, tudo isso é pulse. Na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, abriu um mercado para nós. Hoje nós temos, com esse mercado, a possibilidade de termos retorno. Produzir um feijão e ter um bom retorno. A produção de pulses tem avançado no Brasil e o feijão comum é um exemplo disso, principalmente por causa do avanço dos conhecimentos agronômicos sobre essas culturas, melhoramento genético e adaptação às nossas condições de ambiente, além de profissionalização dos produtores rurais. Assim é possível colher mais em uma área menor. Um feijão que antigamente produzia 30 sacas, hoje está produzindo 60, 70, depende da situação. Então melhorou essa parte de produtividade, fator genético e condições de solo. Melhorou o quê? O produtor se profissionalizou. Nós hoje temos máquinas com 4.0 que falam com tecnologia embarcada, que aqui antigamente esses feijões eram arrancados manualmente. Os boia fria, entendeu? E batia com a máquina. Hoje não. Os produtores são unânimes sobre as vantagens para quem investe nos pulses. Uma delas é a possibilidade de alternar o plantio com a cultura principal da propriedade, diversificando renda, melhorando as condições de solo, como acontece em Mato Grosso. Em contrapartida, alguns materiais já se destacam por se encaixar em uma janela que já não mais é do milho, proporcionando ao produtor rural uma nova ferramenta de rotação de cultura e de renda. Não tenho dúvidas, os pulses vieram para ocupar um espaço na agricultura brasileira. A produção de pulses tem uma grande importância para a economia brasileira e para a economia dentro da propriedade rural. Traz uma possibilidade de uma segunda safra no mesmo ano agrícola, além de introduzir novas tecnologias dentro da propriedade e fornecer novos empregos à população local. E com o aumento na produção, o Brasil pode oferecer mais variedades de pulses para o comércio externo. China, Arábia Saudita e Índia são mercados que se apresentam com forte demanda por esses alimentos. A Índia é o maior produtor, consumidor e importador de pulses,
onde esse alimento desempenha um importante papel na dieta dos indianos, fornecendo proteína, especialmente para aquela parte da população que é vegetariana. O Brasil participa desse mercado exportando pulses para a Índia. O Brasil é o maior fornecedor de feijão calpi para a Índia, mas existe uma série de outros mercados que podem ser explorados. Por exemplo, existe um grande potencial do Brasil aumentar suas exportações de feijão mungo preto, feijão mungo verde, os feijões de uma forma geral, em especial o feijão rajado. Apesar do potencial e dos avanços que já ocorreram, esse mercado ainda precisa vencer alguns desafios, como a falta de pesquisa em novas cultivares, registro de defensivos agrícolas e a abertura de novos mercados. Esses foram assuntos discutidos no seminário virtual Oportunidades Internacionais e Desafios Domésticos para o Aumento da Produção de Pulses no Brasil, realizado pelo Sistema CNA-Senar no Dia Mundial dos Pulses, comemorado em 10 de fevereiro. Vale lembrar que todos os entraves do segmento são discutidos em uma comissão da CNA, que conta com a presença de representantes do governo e produtores rurais. Muitas vezes esses pulses ou têm poucas variedades disponíveis, ou as variedades não têm origem conhecida, e para que a coisa funcione, essas variedades, mesmo de origem desconhecida, elas têm que ser registradas no Ministério da Agricultura e nós possamos desenvolver sementes de qualidade, sementes com qualidade de germinação e também melhoramento de variedades, o que nos interessa muito para aumentar a produtividade e melhorar a nossa sustentabilidade. Então, enfim, esse é o primeiro ponto que a CNA busca atacar, com a ajuda de produtores estratégicos aí pelo Brasil afora. O sistema CNA-Senar desenvolve ainda um projeto voltado exclusivamente para a estruturação das cadeias produtivas de pulses. Além da possibilidade de conseguir uma assistência técnica e gerencial, os produtores vão poder ampliar os conhecimentos com cursos à distância e cartilhas, que devem ser lançados em breve. O Senar vê muitas oportunidades para os produtores rurais estarem diversificando a sua produção e renda também, com a utilização dos pulses. Então a gente está estruturando a produção de materiais didáticos para estar sendo utilizado nas capacitações presenciais realizadas pelas administrações regionais do Senar, para estar levando o conhecimento, a transferência de tecnologia para os produtores, para eles estarem produzindo sempre com sustentabilidade, obtendo o máximo de rentabilidade. A saída do Reino Unido da União Europeia pode significar oportunidades para o agro brasileiro. A CNA elaborou um estudo sobre o tema e debateu o assunto em um evento virtual. Como os britânicos são grandes importadores de alimentos e o Brasil é uma potência agrícola, a expectativa é ampliar esse comércio. O agronegócio brasileiro pode se beneficiar com o novo regime tarifário do Reino Unido, em vigor desde janeiro deste ano. De olho no potencial desse mercado, a CNA desenvolveu o estudo Brexit e o novo regime tarifário britânico, mudanças e oportunidades para o setor agropecuário brasileiro. De acordo com a pesquisa da CNA, a relação comercial entre Brasil e Reino Unido no ano passado movimentou 4,7 bilhões de dólares, entre importações e exportações. 51% das transações totais envolveram produtos agropecuários. A nova proposta, que surgiu com o Brexit, inclui a redução e simplificação das tarifas de importação sobre 563 produtos do setor. A produção de frutas frescas ou processadas é uma das mais beneficiadas com as novas regras. O limão, por exemplo, teve redução na tarifa de quase 14% em relação ao que é adotado pela União Europeia. Já os vinhos e cacau em pó agora podem ingressar no mercado britânico sem a necessidade do pagamento de imposto de importação. Empresas que atuam no comércio internacional estão otimistas com as negociações. UK é um mercado muito bom, exige muita qualidade, muita responsabilidade do exportador, mas é um mercado bem atrativo. E da outra parte, o que está faltando do nosso lado é uma melhor regulamentação tarifária de exportação Brasil-UK. Então eu diria isso, é um mercado extremamente positivo, é um mercado que nós temos capacidade de atender com uma
boa qualidade. A isenção vai valer também para o setor de óleos essenciais, sobretudo o de laranja, produto para o qual o Brasil foi responsável por 33,4% das compras do Reino Unido. Ainda entram com tarifa zero produtos variados de origem animal e vegetal e da indústria têxtil. Há potencial de crescimento nas vendas porque o Reino Unido importa metade do que consome. Os maiores fornecedores são os países europeus, mas a tendência, com as novas tarifas, é migrar as compras para outros parceiros. O Brexit também traz desafios relacionados à logística, regras de origem, divisão de cotas tarifárias e questões relacionadas a acesso ao mercado, de modo geral, que foram herdadas da União Europeia. E na nossa relação com o Reino Unido persiste também a necessidade de demonstrarmos as credenciais de sustentabilidade da nossa agricultura, de explicar para os britânicos que a agricultura brasileira ela foi construída com base em 40 anos de investimento em tecnologia, inovação, e foi isso que nos permitiu aumentar a produtividade e poupar terras. Com o Brexit, o Reino Unido tem a liberdade para negociar acordos comerciais diretamente com os parceiros e se mostra interessado em ampliar a compra de produtos do Brasil. As for Brazilian producers seeking to export to the UK, a new global tariff is lower and simpler to use. Of course, our standards will remain high, but we look forward to strengthening our relationship with Brazil as an independent trading nation. The two economies have some important synergies with a lot of unharvested potential, and we want to change that. A CNA acompanha o andamento do Brexit e os impactos para o agro. Por isso, promoveu uma live com representantes do Brasil e do Reino Unido. Com as novas tarifas, alguns produtos da União Europeia deixam de ter vantagem sobre os produtos brasileiros. Os produtos que antes não pagavam tarifa para entrar nesse país, ou seja, tinham a circulação de mercadorias liberalizada, vão perder esse benefício, o que coloca esses países em pé de igualdade com o Brasil em termos tarifários, é claro. A gente sabe que a transição logística não é de todo simples, principalmente considerando que boa parte dos produtos agropecuários exportados ingressavam na União Europeia ou no Reino Unido por outros portos, como o Porto de Roterdã. E aí a gente gostou de ter a opinião do pessoal do Reino Unido e do pessoal da Embaixada Brasileira lá. E como estamos na semana que comemora o Dia Mundial dos Pulses, o Agro Desafio de hoje é sobre esse tema. Preste atenção na pergunta. Que país é o maior produtor mundial de lentilha? Canadá, Índia, Brasil ou Turquia? A resposta é daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta já com a resposta do Agro Desafio. Vamos ver se você sabe tudo sobre os pulses. A pergunta foi: que país é o maior produtor mundial de lentilha? Canadá, Índia, Brasil ou Turquia? Quem respondeu Canadá acertou. O país é o maior produtor, com mais de 2.200.000 toneladas. Quase toda a produção é exportada, o que torna o Canadá também o maior vendedor de lentilha do planeta. E em muitos países, esta leguminosa é associada à boa sorte. Mas o destaque mesmo é para suas características nutricionais e culinárias. Com origem na Ásia, a lentilha é o pulse mais antigo que se tem conhecimento. No Brasil, já há variedades com boa adaptação sendo cultivadas e tem se tornado uma oportunidade comercial para os produtores. A produção mundial está estimada em 5,7 milhões de toneladas. Com 256 mil habitantes, Viamão é o 7º município mais populoso do Rio Grande do Sul. A economia é baseada na atividade agropecuária e no setor de serviços. E o Sindicato Rural está atento às demandas dos produtores, desde o combate à criminalidade no campo até a manutenção das estradas rurais. O sindicato também oferece diversos serviços para os produtores. Essa reportagem foi feita antes do uso obrigatório de máscara. Acompanhe. O Sindicato Rural de Viamão, no Rio Grande do Sul, conta com 338 associados. Maurício é um deles.
Produtor de frutas e hortaliças, ele se mudou para o município em busca de novos mercados. Com a contribuição que paga, consegue economizar em vários setores da empresa, principalmente com os serviços contábeis. Mas o agricultor destaca outra importância do sindicato. O importante do nosso sindicato é a representatividade, né, dos interesses do produtor, né, junto com a prefeitura, com outros órgãos dentro do município. E também a questão de registro de funcionários, confecção de folha de pagamento, essa parte mais burocrática, né, da nossa produção. Essa parte burocrática é o que mais confunde o produtor, especialmente o que faz venda direta. Por isso, ter o respaldo do sindicato dá segurança na emissão de notas e outros documentos. A gente tem que sempre pensar em reduzir os custos, né? Nós que somos agricultores diferenciados, que a gente faz comercialização direta, né, nas nossas frutas, ele nos dá um amparo legal, tipo assim, para manter a propriedade com as documentação em dia, no caso que eles fazem, inclusive ajuda na emissão de notas, enfim, o e-social. A gente então está trabalhando várias coisas aqui com o sindicato que ele nos dá uma assessoria legal. Preocupado com a situação dos produtores que têm sofrido com a ocorrência de crimes nas propriedades, principalmente o roubo de animais, o Sindicato Rural fez uma parceria com a Polícia Militar e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública. As propriedades rurais estão sendo georreferenciadas e essa identificação pelo GPS agiliza o deslocamento da patrulha rural para atender aos chamados. 1000 propriedades já estão mapeadas. Além das medidas para combater os crimes rurais, o sindicato também oferece capacitação para os associados. Hoje a gente tem uma parceria muito forte, né? Agradecemos a ver toda a preocupação da Farsul, né? Nos trazendo dentro de todo o sistema Farsul, né? Temos o Senar, que nos tem que oferece uma gama muito variada de cursos, né? E a gente faz esse trabalho e tenta qualificar o produtor. E a saúde é primordial, por isso o sindicato também atua para trazer cada vez mais opções de serviços médicos por meio de planos de saúde. Essa é uma das prioridades da diretoria. Acho que todos os produtores não podem ficar livres de ter um bom plano de saúde, né? Que é o que a gente trabalha. É uma preocupação forte nossa, né? Ter um plano de saúde, se preocupar com a integridade, com a saúde dos produtores, do nosso associado. A entidade atua ainda para garantir mais políticas públicas para os produtores junto aos órgãos públicos. Estamos tentando organizar um plano municipal de desenvolvimento rural para facilitar essa questão, né? Eu acho que isso é importante, esse pessoal vem, às vezes ele não tem um entendimento no que ele vai trabalhar, o que ele vai produzir. Então isso, no meu ver, né, vai tentar direcionar ele. O Sindicato Rural ainda propôs e conseguiu a aprovação pela Câmara Municipal do projeto Fundo Estrada, onde parte dos recursos do ITR, Imposto Territorial Rural, está sendo usada para a recuperação das estradas rurais. 1.200 quilômetros vão passar por manutenção, facilitando assim o escoamento da safra. Tem tudo pronto, é tudo certinho. Isso para nós facilita um monte. A gente só, aí temos que só se preocupar mesmo em produzir e vender, obviamente, né? E chegou a hora de outros destaques da semana com o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Olá, você de casa. Vários temas importantes também estavam na pauta do Grupo de Trabalho Econômico da CNA, que se reuniu nessa semana. Os participantes debateram os impactos para o setor da redução dos subsídios tributários e do fim dos benefícios fiscais estaduais, entre outros assuntos. Veja o que mais o Sistema CNA-Senar fez para você, produtor. A Confederação participou da primeira reunião do ano da Câmara Setorial do Arroz para tratar das perspectivas para o mercado da próxima safra. O Senar destacou as ações do projeto Paisagens Rurais durante uma oficina virtual do Serviço Florestal Brasileiro e do Governo do Mato Grosso. Já a CNA e o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgaram o PIB do agronegócio de janeiro a novembro de 2020. E o Senar divulgou a lista preliminar dos classificados para os cursos técnicos em agronegócio e em fruticultura. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos mostrar agora uma reportagem feita no sertão de Sergipe, onde o programa Agro Nordeste do Senar, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Anater, tem levado assistência técnica e gerencial para os produtores rurais. O cultivo de acerola da família Fernandes cresceu muito,
depois das orientações sobre irrigação e nutrição das plantas. A família Fernandes tem uma longa história na agropecuária e, com o passar dos anos, o trabalho que começou com os pais se estendeu até as filhas e garantiu a permanência no campo. Hoje, a principal atividade é a produção de acerola, no município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano. Eu sou filha de produtores rurais, de produção de agropecuária e também de produção de frutas e outros derivados. Os meus pais são produtores, a gente veio para aqui no início de 2009 e começou a produção. É uma produção totalmente familiar, onde a minha mãe é quem faz o gerenciamento de toda a produção e a gente faz o cuidado, o manejo e também a colheita. Mas o trabalho e as técnicas que foram passadas entre as gerações tiveram uma mudança de rumo quando a família resolveu procurar a assistência técnica e gerencial do Senar. Foi a chance para melhorar a produção e a gestão da propriedade. Eu vi uma oportunidade de melhorar o sistema de produção, corrigindo a produção, corrigindo o manejo e melhorando também a própria produção. Corrige os erros que estão sendo empregados e com isso vai melhorando a produção, né? Melhorando a condição da planta, melhorando a condição do fruto. E foi aí que o acompanhamento do Senar começou a fazer a diferença. Com uma análise das condições da lavoura e da propriedade, foi possível desenvolver uma série de ações específicas para corrigir as falhas no cultivo de acerola. E como a produção está localizada no Alto Sertão de Sergipe, mudar o sistema de irrigação foi fundamental. O importante era levar a água para a base da planta, próximo da raiz. O tempo que essa água demora para chegar no solo é muito grande, né? Então a gente tem uma evaporação muito alta aqui por causa do sol. Tem a deriva do vento, né, então que leva muita água. Então o produtor muitas vezes tinha que ficar muito tempo com a irrigação ligada, desperdiçando água. Então os produtores eles foram se conscientizando que era mais importante manter a base da planta irrigada, porque você consegue fornecer água na raiz da planta. Com a nova irrigação, também vieram mudanças na aplicação de adubos e fortalecimento de nutrientes, que possibilitaram desenvolver plantas mais saudáveis. A gente buscou, de acordo com as fases da planta, orientar aquele adubo que melhor fornecesse o nutriente para aquela fase, se for floração, se for frutificação ou se for crescimento. No caso das podas, a gente orienta uma adubação que tenha mais fósforo, porque ele vai estimular mais o crescimento da planta e o retorno da safra. A propriedade contava com 500 pés de acerola e com o acompanhamento da assistência técnica e gerencial do Senar, a área plantada dobrou para 1.000 pés. Com o aumento das plantas, também veio o aumento de produção, que antes rendia menos de 10 caixas com 30 quilos. E hoje, a produtividade da lavoura alcançou mais de 40 caixas de acerola. A gente tem um escalonamento de produção que antes ele era feito a colheita em 3 dias. Hoje a gente está fazendo todos os dias da semana, exceto sábado. Conforme a produção aumentou, também aumenta a colheita, né? A partir do gerenciamento e da assistência técnica, a gente está conseguindo aí 43, 48 caixas por produção. Mais produção, o retorno também é maior, né? Aumenta o trabalho, a mão de obra também aumenta, mas aumenta o retorno. Um novo sistema de poda que ajuda as plantas a crescer de forma ordenada e auxilia na colheita também foi implementado. Já na parte gerencial, a principal mudança aconteceu com as anotações no caderno do produtor, que possibilitou à família Fernandes controlar receitas e despesas e a calcular a rentabilidade do negócio. A partir da assistência técnica da Paula, a gente começou primeiro a fazer os registros, que a gente não tinha registro de nada da produção, de produção nenhuma. Registro de colheita, registro de adubação, tanto via solo como via foliar. E também acompanhar se a produção está conseguindo se manter e também manter a família. A partir dos registros, a partir da orientação técnica, a gente consegue ter esse direcionamento e consegue enxergar isso na ponta do lápis. A família Fernandes recebe a assistência técnica e gerencial pelo programa Agronordeste, realizado pelo sistema CNA-Senar em parceria com o Ministério da Agricultura e a Anater, para fomentar a agricultura nos 9 estados da região e também o norte de Minas Gerais. O produtor rural aqui, ele tem que entender que ele tem uma empresa
e essa empresa tem que ser lucrativa para ele. E aí esse formato é o que atraiu e está atraindo esses produtores aqui nessa região de fruticultura. Além da assistência técnica, os cursos EAD do Senar complementam os conhecimentos aplicados na propriedade, proporcionando um diferencial a mais no manejo, na formação e na qualificação dos produtores rurais. Sempre que eu saio de um curso, eu já estou migrando para o outro curso. Sempre que tem uma janelinha aberta lá, eu já estou fazendo um outro curso. É uma ferramenta que está na palma da minha mão. A qualquer momento do dia, da hora, da noite, nos meus momentos de descanso, eu posso ter lá e acessar e adquirir um conhecimento a mais. O Senar ele tem uma importância muito grande, primordial, tanto no conhecimento como no gerenciamento de produção. Você acompanhou no programa de hoje algumas das ações do sistema CNA-Senar, federações e sindicatos rurais. Um trabalho conjunto para desenvolver o agro brasileiro, que só é possível com a sua contribuição, produtor. O nosso agro termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!